Bom, eu coloquei o nome da aula como prática aí que a gente vai falar um pouco do Axis aí, né? Então, batizei ela como prática, que a gente encerrou todos os temas lá do nosso livro, né? Então, a primeira coisa, relembrando vocês, né? Assistir esses vídeos das aulas práticas que tem dentro do AVA, né? Assistir todos esses vídeos até os 6, que aí eles complementam bastante aquela parte teórica que a gente viu, né? Eles apresentam vários softwares e banco de dados, como eu falei a semana passada do Mongo, né? Do MongoDB, e esse vídeo 3 ele traz também alguns exemplos de modelagem com diferentes softwares, né? Então é importante vocês assistirem para conhecerem os diversos softwares que tem, né? Então, tendo um tempinho, vão assistindo os vídeos aí para ir adquirindo conhecimento, né? Aquilo que eu sempre falo, né? Sempre na linha de ir buscar conhecimento, que a nossa área exige isso, né? Exige que a gente vá sempre atrás do conhecimento. O conhecimento não vem atrás da gente, né? Então procurem sempre ir atrás do aprendizado, tá? E aqui tem vários vídeos interessantes aí, né? Então a gente falou na semana passada, vocês tinham comentado para a gente dar uma olhada um pouco em formulário e relatório, né, do Access, né? E aí vai uma pergunta, né? Qual que é a diferença de formulário e relatório? Alguém pode me ajudar? Não vai falar que formulário é relatório, né? Eu acho Formulário é que entrada. relatório você relata isso, e relatório você relata o que aconteceu, né? Legal. Alguma coisa a mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Acho que o Então, relatório é que você está informando que o acontecido, né? O formulário é o que você tem que fazer. tá nessa linha, né? E aí, a gente trazendo para dentro do Access, né? Então, a gente traz aqui dois exemplos, né? Então, primeiro, um relatório, né? O relatório é isso aqui, ele pega todas as informações, orienta de uma forma que a gente precisa, né? Então, vou fazer assim, um relatório de funcionários, que é esse exemplo aqui, né? Então, ele tem o número da matrícula, ele tem o nome, a data do nascimento, a admissão, o valor hora, qual que é a cidade que ele é, né? De qual cidade que ele é. Ele até também gera um total, se você tem alguns valores, ele pode gerar um total baseado naquilo que você quer. Então, isso é um relatório. Então, você pode ter um relatório de funcionário, relatório de vendas, relatório de compras. E aí, é nessa linha que a gente faz como um processo dentro da organização, né? Então, relatório de notas fiscais pendentes,
relatório de pagamentos pendentes, relatório de pagamentos realizados. Então, são diversos tipos de relatórios que servem para os gestores administrarem a empresa. Então, essa é a visão de relatório, tá? E formulário, né, é alguma coisa que para você ir pesquisando de caso a caso, né, de registro a registro, ou para entrar com informação, como alguém disse aí também na hora que a gente estava falando, né? Então, aqui, se vocês forem ver, aqui a gente tem o mesmo arquivo no fundo, que é um arquivo de funcionários, né? Mas ele está me trazendo ponto a ponto cada informação, né? E aqui na parte de baixo, a gente tem, aqui ele está primeiro vendo o registro 1 de 4, né? Então, ele está vendo registro a registro, ele é um formulário e ele vai pontuar cada um, né? E aí são esses dois formatos que a gente tem que pode ser usado preparado dentro do Access, né, para atingir a necessidade da empresa, dos gestores e mesmo para a entrada de informação. O formulário pode ser uma forma de entrar informação dentro da nossa tabela e do nosso banco de dados, né? Então, são dois formatos que a gente tem. Então, primeiro, a gente vai dar uma olhada como que a gente constrói um relatório, né? Dentro do Access, né, a gente tem essa janelinha em vermelho aqui, a gente pode construir relatórios de diversas formas. Pode ser criados relatórios. A gente pode ter alguma coisa já pré-definida, a gente tem uma forma de relatório, um design de relatório que você pode manipular, você pode gerar um relatório em branco e você monta o relatório como você quer, você pode ter um assistente que ele vai pedindo, vai te dando informação e você vai gerando, e até etiquetas, né? O que são as etiquetas? Aquele papelzinho branco colável, né? E a gente coloca algumas informações para colar dentro, por exemplo, quando a gente vai fazer um vestibular, que vem lá informação da gente, né? O nome, o número do cadastro no vestibular, o número do RG, ou então, quando você vai fazer um concurso, né? Vem uma etiqueta, então, isso pode ser gerado. Também tem um modelo aqui dentro do Access que você pode gerar isso, né? Então, ele já te deixa tudo preparado para que você coloque as informações bem naquele formulário de etiqueta que já vem pré-preparado, você imprime no lugar certinho para cada um deles. Então, num passado era bem complicado você fazer um programa de etiquetas, né? Você tinha que ficar medindo cada espaço. E aqui o Access já traz pronto um relatório de etiquetas que facilita muito a vida da gente, né? Então, o que a gente vai buscar inicialmente, vamos montar um relatório em branco, né? Vamos pegar um relatório do nada e vamos numa página em branco e vamos ver como que a gente monta um relatório, né? Qualquer um dos outros vai chegar nesse mesmo formato, né? Então, quando a gente clica ali, só voltando, né? Eu vou entrar aqui no relatório em branco, né? Quando eu clico, ele já me abre a telinha lá
da manipulação. E aqui do lado, o que ele traz? Ele traz todas as tabelas disponíveis para a gente, dentro do meu banco de dados. Então, todas as tabelas, aquelas que a gente vem fazendo nas últimas semanas, né? Estão tudo aqui as tabelas, né? E aí ele traz aqui a listagem das tabelas, né? Então, a gente pode ir montando, a gente pega aqui cada um dos campos, nós vamos fazer inicialmente um relatório baseado naquelas vendas mensais, na semana retrasada que a gente usou, que era fogão, micro-ondas, que a gente criou aqueles arquivos, né? A gente vai fazer um relatório em cima daquilo, né? Então, para cada campo que a gente quiser, a gente coloca o mouse em cima e arrasta para cá, para a posição que a gente quer também, né? Então, é fácil criar um relatório, né? Então, para cada um, o que eu puxei, né? Puxei o vendedor para cá, ele já me trouxe todos no meu banco de dados. Puxei o mês da venda, aqui o mês da venda para cá, ele já trouxe todos os meses, né? Puxei aqui o produto, só arrastei para cá e ele já trouxe. Peguei a quantidade e trouxe para cá. Então, ele me trouxe um relatório com todas as informações. Mas aqui vocês começam a ver que está meio que não está amigável, né, essa informação, né? Então, o que a gente pode fazer primeiro para dar uma organizada, para ter uma visualização boa desse relatório, né? Então, a gente vai primeiro, a gente clica em cima com o botão direito em cima do campo, né? Do campo do vendedor aqui, né? E a gente usa essa funcionalidade de agrupar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os vendedores que são iguais e ele vai agrupar, né? No nosso caso, a gente tem 3 vendedores, então ele vai fazer esse agrupamento. Vamos ver como ele faz, então. Aí, o que ele fez aqui? Ele trouxe as informações do João, né? E aqui ficou tudo em branco, porque ele agrupou todas as informações relativas ao João e não ficou mais repetindo todos os nomes aqui, por exemplo, como estava Maria, né? Então ele juntou tudo que é João, tudo que é Maria, e ele trouxe aqui João, e aqui são todos os registros ligados ao João e todos os produtos que ele comprou, né? Ou que ele vendeu. Aí depois, aqui da mesma forma a gente tem o mês, né? Que estava se repetindo, a gente faz a mesma coisa. Em cima aqui do mês, a gente vem aqui e dá um agrupar mês, né? E aí, o que ele fez, trouxe para a gente? Ele trouxe o João e aqui, tudo aqui para baixo é o registro do João, né? Aquilo que ele vendeu. Aí a gente agrupou o mês 3. Tudo aqui é o mês 3. E ele tem as vendas dele de cada dia do mês 3. Aí o que nós vamos fazer? Aqui também ainda está meio bagunçado os produtos, né? Vamos agrupar também esses produtos. Da mesma forma, clica com o botão direito, aí a gente chegou num ponto que ele juntou todas as vendas de fogão. E aí, o que nós vamos fazer aqui na quantidade? Nós vamos fazer uma soma dessa quantidade, né? Então, a gente vem aqui e fez uma soma. Da mesma forma, vou voltar um pouco aqui. A gente usou aqui, no lugar da quantidade, não o agrupar, mas a gente fez uma soma, né, total do mês.
Então, o que que ele trouxe para a gente aqui, ó? O João, no mês 3, ele vendeu 61 fogões, 63 geladeiras e 49 micro-ondas. E como eu pedi para somar, o que que ele fez? Ele também somou todas as vendas que ele fez no mês 3, né? Depois aqui a gente tem o mês 4, como a gente já tinha, ele agrupou tudo. Então, ele tem essa facilidade, né? Ele agrupou também o mês 4. Para o mês 4, o que que ele fez? Vendeu fogão, 46, geladeira, 37, micro-ondas, 51, né? E dentro dessa linha, o que que ele fez? Ele também somou o mês 4, né? Aqui a gente pode também, ele trouxe aqui para a gente o nome do campo, né? Mês-vida aqui, né? Mês-venda, né? Mas fica feio a gente deixar num relatório esse abreviado aqui. Então, a gente pode dar 2 cliques aqui em cima e alterar. Foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Mês da venda. Fica como um relatório que vai para um gerente, fica até mais apresentável, né? Então, esse é um formato. A gente pode mexer nos títulos, pode colocar cores, pode deixar ele em negrito. Então, você tem diversas funcionalidades que você pode utilizar nessa parte de relatório. Então, ele tem todo esse facilitador aí, tá? Aí, o que que ele faz? Que ele trouxe aqui, né? Ele continua o João no mês 3, mês 4, aí você vem aqui no mês 5, então tem os 3 meses, não sei se vocês lembram, aquele arquivo que a gente fez há 2 semanas, né, das vendas, ele traz aqui o que tem no mês 5, aí ele acumula do mês 5, 163 produtos, e no total do João, dos 3 meses, 477. Então, se vocês verem, aqui a gente não fez nenhuma linha de programação, e o próprio Access, né, traz essas funcionalidades. Tudo através, vou voltar lá, né? Tudo através desses códigos, né, que já estão preparados, né, dessa somatória. Então, aqui você pode fazer diversas manipulações com os campos que são trazidos dentro do Access. Você pode agrupar, você pode sumarizar, você pode fazer uma classificação do menor para o maior, você pode fazer determinadas seleções, né? Então, tudo porque o Access controla todas essas informações. Então, a gente gerou um relatório que atende a nossa necessidade, fazendo uma junção de informações, sumarizando quantidades, sumarizando totais, sem que a gente precisasse fazer uma codificação. É tudo o próprio Access que faz. Então, ó, eu estou seguindo em frente, aqui tem o João no mês 3 o que ele vendeu, no mês 4 o que ele vendeu, no mês 5 o total que ele vendeu, e aí depois começam as informações da Maria. O que a Maria vendeu no mês 3? Fogão, vou dar mais uma seguida. Aí tem tudo que tem da Maria e depois, no final, tem até uma sumarização de tudo que foi vendido pelos 3 vendedores. Então, o Access ele é um facilitador para esse tipo de
para a gente fazer relatórios. E não precisa ter nenhum ponto de codificação, né? É bem simples para fazer. E naquela linha que eu falo para vocês, né? Entrem no Access, procurem trabalhar um pouco. Vocês conseguem fazer muita coisa e até fazer pequenos programas ou para pequenas empresas para controlar determinadas coisas, né? Então é só vocês começarem a manipular. Tenho certeza que tem oportunidade para vocês ganharem dinheiro. Às vezes tem alguma empresa que se propõe a pagar para vocês para fazer um relatório bonitinho desse tipo. E claro, dá para melhorar o relatório. Tem muita coisa que pode se fazer, colocar cores, colocar o tipo de letra diferente, movimentar a coluna para fazer alguma coisa diferente, para fazer juntar informação. Então, tem muita coisa para se fazer com relatório. Claro, para a gente ter um bom relatório, o que a gente precisa fazer antes? Precisa fazer uma modelagem de dados, né? Tudo que a gente viu na nossa disciplina, a gente fazer levantamento, que tipo de relatório que o gerente quer, a partir do momento, a informação que ele vai querer final é aquela que a gente vai precisar antes fazer o levantamento das informações, né? Então, tudo, você termina aqui com o relatório, mas você precisa tudo fazer. Qual que é o escopo do seu trabalho, quais que são os relacionamentos, quais são as informações que você vai precisar levantar para depois ter a informação final, né? Então, fazer relatório é uma situação bem simples, né? Vamos ver um outro modelo agora, né? Vamos fazer agora um relatório de funcionário. A gente também tem aquele relacionamento que a gente fez na semana passada, né? Que a gente tinha o cadastro de funcionário e ele tinha o ID da cidade e o código do departamento, né? E aí, o que a gente fez? A gente usou a segunda forma normal para fazer com que, se tivesse uma outra tabela de relacionamento que fosse uma tabela de cidade e uma outra tabela de relacionamento que fosse uma tabela de departamento. Então, vamos montar um relatório baseado na tabela funcionário. Então, o que a gente vai buscar? Primeiro, a gente pegou o nome do funcionário, arrastou para cá, né? Quando a gente arrasta para cá, ele traz num modelo de tamanho. Vocês olhem que aqui está usando uma linha só, aqui está usando duas linhas, então não fica um visual muito legal. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, né, e arrastar para cá, para aumentar o tamanho do campo sem mexer na formatação, sem precisar alterar a formatação. Então foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Ó, peguei, arrastei para cá, pronto, ele já gerou um tamanho compatível com todos os campos, né? Aí a partir daqui, aí eu vou pegar outro campo que é a data de nascimento. Da mesma forma, peguei aqui a data de nascimento e pumba, arrastei para cá, né? Aí já tenho aqui o nome do meu funcionário, já tenho a data de nascimento e agora eu quero pegar o departamento. Se eu trazer para cá o código do departamento, o que ele vai trazer? Ele vai trazer aquele código, FIND financeiro,
RH de recursos humanos, ou de operação, aquele que a gente cadastrou. Mas como eu tenho essas tabelas relacionadas que a gente fez a semana passada, né? O que a gente tem? Esse ID da cidade, ele tem um relacionamento com essa tabela cidade. Esse código do departamento, ele tem um relacionamento com a tabela departamento. Então eu não preciso, como tem esse relacionamento, eu posso vir aqui e ele monta aqui, né? Campos disponíveis nas tabelas relacionadas. Então, ele já fala aqui que tem um relacionamento, né? Desde que a gente definiu lá atrás o relacionamento, ele leva para dentro do Access, ele não perde esse relacionamento, ele leva para todos os lugares que você vai manipular, né? Então, que nós vamos pegar? Ao invés de pegar o código do departamento, eu vou vir aqui e vou pegar o departamento, que eu quero o departamento escrito inteiro, não quero só o código, né? Então, é o que eu fiz, ó. Peguei o departamento, né, que estava aqui e arrastei para cá. Então, como tem o relacionamento, o que ele faz? Ele já atende as nossas necessidades, trazendo o departamento por extenso, ao invés de trazer só o código, né? Então, essa é aquela vantagem que a gente fala da gente ter tabelas relacionadas. Quem trabalha para a gente é o banco de dados, né? Aquilo que a gente falou lá nas primeiras aulas nossas, lá que a gente começou a falar da teoria, né? Olha, o banco de dados relacional, o sistema gerador de banco de dados, você fazendo relacionamento, o sistema gerador de banco de dados que trabalha pela gente. E é o que está fazendo aqui. Eu não tenho que me preocupar se esse registro aqui é recursos humanos, né? Aqui ele está como RH, mas quando vai trazer por extenso aqui, ele vai trazer o nome correto, por quê? Porque existe um relacionamento de tabelas e quem faz isso é o sistema gerenciador de banco de dados, que é o sistema gerenciador do Access, que traz essa informação para a gente. Então a gente não precisa nem se preocupar se isso aqui está certo ou não, porque a gente já fez o relacionamento lá atrás, né? Então ele traz a informação. Aí, o que a gente fez, né? Só voltando. Aí eu vou pegar aqui e vou salvar esse relatório, né? Vou salvar esse relatório e ele vai... Eu trouxe ele para cá, tá vendo? Ó? Relatório de funcionários, né? Então, salvei isso para usar numa outra oportunidade. A partir do momento que eu desenvolvo um relatório e eu salvo esse relatório, eu posso ficar usando ele a cada tempo que eu precisar. Eu não preciso ficar desenvolvendo toda hora, né? Então, aí o que eu quero mostrar para vocês agora? A gente tem, no primeiro momento, quando a gente fez esse relatório e rodou, a gente tinha 4 registros, né? Que eram os registros de funcionários. Aí o que eu fiz? Eu salvei, né? Salvei e ele ficou aqui. Já tá salvo esse meu relatório. Aí eu vim na minha tabela funcionário e inseri dois registros a mais. Então, eu inseri o registro 5 e inseri o registro 6. Está apontando aqui como RH, como FIM, né? Financeiro. Então, eu inseri esses 2 registros. Isso acontece normalmente nas empresas, né? Quer dizer,
O mês passado, o gerente de recursos humanos falou assim: eu quero que me gere um relatório dos funcionários. Então, mês passado, maio, gerou-se um relatório dos funcionários. Agora, chega junho, entraram mais funcionários. Aí ele vai falar: eu quero que gere o relatório de funcionários. Então, eu inseri 2 registros, né? E aí, o que vai acontecer? Quando eu chamar esse relatório de funcionários para rodar novamente, o que ele vai fazer? Ele já vai me trazer esses 2 funcionários adicionais que foram inseridos na tabela. Então, isso aqui é para mostrar para vocês o quê? Que a gente cria um relatório, ele fica lá salvo, e cada vez que eu rodar, ele vai pegar uma posição atualizada da minha tabela, funcionário no caso, né? E ele já me trouxe as informações atualizadas, né? Porque eu inseri informações aqui dentro do cadastro de funcionários, ele me trouxe essas informações, né? Então, aqui a gente mostra a importância de a gente ter diversos relatórios prontos, né? Os dados são manipulados, as informações nas tabelas são manipuladas, são incluídas, são excluídas, e quando eu gero meu relatório, ele pega uma posição atualizada das minhas tabelas, do meu banco de dados. Então, esse é um facilitador também, que a gente não precisa ficar montando o relatório toda hora. Esse relatório que a gente fez aqui é um relatório bem simples, né? Mas a gente pode fazer relatórios complexos e deixar salvo para ficar sendo rodado a cada necessidade, tá? O que a gente tem uma funcionalidade, né, do layout, né, que é deixar ele no modo de exibição. O que ele faz? Ele vai te trazer num formato que você pode manipular. A gente tinha criado esse relatório, mas às vezes eu quero mexer em alguma informação. Então, o que eu venho? Eu venho em cima aqui do campo, com o botão direito, modo de exibição do layout, tá? Aí eu venho, porque como que está nosso relatório aqui, né? Ele não está em ordem, ó. O primeiro nome começa com C, o segundo nome começa com M, o terceiro J, então ele não está classificado numa ordem alfabética, por exemplo, né? Então eu posso vir aqui com o botão direito, uso uma funcionalidade do Access, que é classificar, e aí ele fala de A a Z, é do A para o Z, então é do menor para o maior. Então eu posso usar essa informação e vou classificar a minha tabela, né? Então aqui, usando aquela funcionalidade, ele já trouxe em ordem alfabética. Então primeiro todos que começam com C, depois A, L, O, então é tudo em ordem alfabética. J, MA, MAC, MAR. Então, aqui o nosso relatório classificado. Aqui eu tinha ele sem classificação, né? E aqui eu tenho ele classificado. Aqui eu peguei só o pedacinho do relatório, certo? Que o que eu fiz, né? Nesse outro aqui. Ao invés de ter a classificação pelo nome, eu vim aqui no departamento e fui aqui com o botão direito e eu falei, eu quero classificar pelo departamento. Então, o relatório é o mesmo, a funcionalidade
eu venho aqui, aí eu juntei todos os funcionários que são do financeiro, o funcionário que é de operação, todos os funcionários que são de recursos humanos. Então, é uma outra visão que eu posso trabalhar. E é sempre nessa linha, usando essa funcionalidade aqui do Access, eu posso mudar meu relatório ou fazer alguma atividade que pode me deixar ele mais organizado. Então, eu trouxe aqui primeiro classificado por nome, depois classificado por departamento, tá? Dúvida com relação ao relatório, pessoal? Como vocês dizem, é treinar, né? Não é isso? Sim. Então, vocês viram que é bem simples, né? É você entrar aqui. Estou voltando, né? Aqui. Relatório em branco. Pega os campos, puxa, né? É bem simples. E você vai manipulando. Claro, tem diversas funções que você pode trabalhar o relatório, mas primeiro a gente precisa, o que eu sempre falo, antes da gente entrar no complexo, a gente precisa saber fazer o arroz com feijão. Se a gente começar a puxar muito o lado do complexo, né? Você pode, tem funções que dentro do Access que você pode vir aqui, aí você escreve lá, eu quero o tamanho desse campo 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura. Você mexe em toda a parte do campo, mas eu sou favorável a primeiro vocês praticarem, montarem já algumas tabelas que vocês já vêm fazendo, alguns testes que vocês vêm fazendo, monta relatórios simples, aprende a mexer com a parte do relatório, a coisa mais simples possível, para depois entrar na parte mais complexa, né? Com isso aqui, a gente já atende bastante coisa, né? Já dá para atender bastante coisa. Depois tem formas de você fazer seleção dentro do relatório, você coloca alguma coisa para ele selecionar. E a partir do momento que você faz, todos aqueles comandos de SQL, o select, não sei o que, ele já faz para a gente, né? Então ele já usa a funcionalidade do Access para fazer. Então o Access é uma ferramenta bem interessante para a gente fazer relatórios, para fazer algumas aplicações para pequenos negócios, né? Se vocês se especializarem, com certeza vai aparecer negócio para vocês fazerem e ganhar dinheiro, tá? Bom, agora a gente tem a parte dos formulários, né? Então, formulário, como a gente viu lá no início, ele vai trazer registro a registro, né? Então, como que a gente pode gerar um formulário? Da mesma forma, aqui a gente tem diversos tipos de gerar formulário. Tem já um pronto, você já entra no design, que aí você fica arrastando, fazendo diversas coisas. Tem o formulário em branco, tem o assistente, tem a navegação, tem uns formulários já prontos que você divide a tela em três e aí vai trazendo as informações. Então,
a mesma dica, né? Vamos começar no mais simples. O mais simples é, pega o formulário em branco, arrasta os campos e vamos ver como que ele trabalha, né? Então, trouxe aqui, da mesma forma, a partir do momento que eu escolhi lá o formulário branco, né? Formulário em branco sem nada, ele lista todas as tabelas que tem dentro do meu banco, e aí eu arrasto nome, data de nascimento, data de admissão, valor hora, aí tem aqui eu trouxe da tabela mesmo, o ID da cidade, da cidade, o código departamento. Aí, como eu trouxe aqui, vocês veem, vocês podem olhar aqui e ver que as informações estão dentro, estão caindo em cima dos campos de nome, né? Então, como a gente fez lá no relatório, né, a gente pode pegar, arrastar esse quadrinho para a direita para que fique visível os nomes aqui, né? Então foi o que a gente fez aqui, tá vendo? A gente veio aqui e puxou para a direita. Além de puxar para a direita, a gente mudou o nome, a apresentação do campo, né? O nome continuou, a data do nascimento, ao invés de ser DT Nascimento, a gente escreveu, fica mais visível para quem está vendo, né? Data de admissão, está errado aqui, né? Escrevi rápido, escrevi errado. Valor hora, código da cidade, código do departamento. Então, esse é o nosso formulário. A gente tinha 4 registros, né? A gente inseriu 2, ficou com 6 registros. Então, aqui embaixo vocês podem olhar. Esse aqui é o primeiro registro de 6, né? Então, aqui embaixo, né? Ele é o primeiro registro de 6, tá? Aí, o que eu fiz? Salvei, né? E ele veio aqui para uma pastinha formulários. Então, se vocês começam a olhar aqui, ó, ele divide direitinho, né? Eu tenho uma parte de tabelas, uma parte de consultas, são todas aquelas consultas que a gente fez junto, né? Select, insert, delete, então são todas essas consultas, ela fica armazenada, ele cria uma abinha formulários, cria uma outra relatórios, então fica tudo organizadinho para que a gente possa usar quando for necessário. Então eu trouxe aqui para vocês verem onde fica o formulário, né? Então, abrindo novamente o formulário, aí foi aquilo que eu comentei com vocês. Você vai indo aqui na setinha, né? Aqui, você vê na setinha, ele já trouxe o outro funcionário, e aí cada clique que eu dou na setinha, ele vai avançando um funcionário, né? E daí ele vai indo até chegar no último, né? Do meu arquivo. Ele está no 6 funcionários de 6. Quer dizer, quando chega os dois números aqui são iguais, eu entendo que eu cheguei no meu final de arquivo, né? Aí, se eu clicar mais uma, né? O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma tela em branco, né? Abrindo uma tela em branco, ele dá possibilidade para quê? Para eu inserir informações nessa minha tabela, né? Então, aí também você pode vir aqui nessa seta com asterisco, né? Qualquer um dos dois, ele avança, né? Aí ele vai gerar uma tela em branco, eu inseri já informações, coloquei algumas informações adicionais,
criei um outro funcionário, usei o código da cidade que já existia. Lembra que a gente, como ele é relacional, ele não deixa eu inserir um código diferente. A gente testou isso na semana passada, né? E quando eu clico aqui para ir para frente, o que ele faz? Ele me traz uma tela em branco, possibilitando uma nova inserção, né? Então agora eu já estou no 8 de 8, ele já está com um registro preparado para ser inserido. Então a funcionalidade do formulário é essa: a gente pode, de uma forma bem simples, criar um modelo para ir inserindo informações na minha tabela, tá? Então, aqui, voltando lá na tabela funcionário, a gente já vê que aquele registro 7 já foi inserido, já está dentro da minha tabela funcionário. Se eu voltar aqui no meu relatório, rodar o relatório de novo, ele vai me trazer atualizado, ele vai me trazer as informações que estão atualizadas na minha tabela, né? Então, a funcionalidade de formulário também é fácil de ser utilizada, tá? Dúvidas com relação a formulário, pessoal? Por enquanto, não. Tranquilo. Tá tranquilo, né? Por enquanto, O que eu falo, pessoal, aqui a gente deu uma linha assim de início para vocês começarem a mexer com o Access, né? Tem que praticar, né? Tem que praticar, tem que ir vendo, criando ideias do que pode ser feito, né? Eu trabalho numa empresa que trabalha com produtos médicos. Poxa, como que eu posso fazer um controlezinho para produtos médicos? O que é interessante? Cria tabelas, faz relacionamento. A gente tem aí todas as aulas no YouTube, né? Vocês têm acesso, né? Então, praticar. Professor, desculpa interromper, mas é que o senhor tocou no assunto aí, eu queria saber. Essas aulas que estão no YouTube, elas vão permanecer no YouTube, por exemplo, semestre que vem, eu conseguiria acessar essas aulas para assistir? Consegue. As aulas do YouTube você consegue. O legal, para que vocês não percam, né? Seria interessante. Entra numa aula, né? E se inscreve no meu canal, porque está tudo no meu canal. Então, vocês, mesmo para frente, tudo que eu publicar, vocês vão ter acesso. Porque se vocês não se inscreverem, pode ser que depois vocês não achem mais. Não que não está mais lá, né? Mas que vocês não achem mais. Então, o legal é se inscrever, porque daí toda hora que você entra no YouTube, vai aparecer o meu canal, né? Então, mas vai estar tudo lá. Todas as aulas estão tudo lá, tá? Tranquilo, então. Vou fazer então, isso para poder assistir depois. Mas o legal o Axis é uma ferramenta bem interessante, principalmente para entender como que funciona banco de dados, né? E para, claro, essas ferramentas, né? O que elas são? Elas têm muita informação, né? E agora você tem aquelas coisas mais simples. Aí você começa a fazer uma coisa, você fala assim, puxa, mas como que poderia fazer isso? É aí a hora que você vai pesquisar, porque nunca você vai ter a coisa pronta, né?
Aí você começa a pesquisar, coloca ah, alguma coisa no Google. Ah, como que faz isso no Access, né? E aí vai vir. O profissional de TI, ele é um pesquisador nato. Vocês nunca vão chegar e fazer um curso ou qualquer coisa que esteja tudo pronto. O importante é vocês criarem, é vocês irem atrás. E o Axis é uma ferramenta interessantíssima até para ganhar dinheiro. Se vocês, às vezes, você conhece uma, uma lojinha perto da sua casa, que a pessoa quer fazer um negócio, já dá uma graninha para você, e é o ponto. Às vezes você faz um primeiro balão de ensaio com a pessoa, é um amigo seu, você faz um negócio sem cobrar nada, mas a partir daí ele começa a divulgar, a pessoa vai na loja dele e fala assim, olha, isso aqui foi meu amigo que fez, não sei o quê. Aí, poxa, deixa eu conversar com ele, estou interessado, não sei o quê. Então, muitas vezes mas vocês têm que praticar, tem que pensar em ideias de negócios, né? Começa para aquilo que vocês estão acostumados, com o tipo de trabalho que vocês têm. Como eu falei, eu trabalho numa empresa que vende produtos para saúde, né? Como que eu poderia criar um cadastro? Como que poderia ser feito isso no Access? Vai treinando, tá? E essa é a melhor forma. Eu trouxe para vocês aqui também, tá? Um curso, né, de Access, né? E aqui em cima está o link, né? Então aqui do lado tem todas as aulas, né? São acho que 14 ou 15 aulas, né, que estão no YouTube, e aí vocês pegam aqui desse link, né, e aqui tá todas as figurinhas, né, e também tem algumas coisas que a gente viu, tem alguns exemplos diferentes, tem diversos outros cursos de Access gratuito no YouTube, procurem, né, e Professor, pratiquem. Essa é a linha. Fala. é relevante realmente se aprofundar tanto assim no Axis pro curso, já Pro que a gente está curso, não. a gente tá no final do primeiro semestre. Sim. A minha turma está no final do primeiro semestre. É realmente relevante a gente dedicar tempo e energia para aprender o Access para o segundo semestre, por exemplo? Não. Eu penso em você aprender o Access como uma ferramenta, porque vocês vão ter que ter um portfólio de ferramentas para vocês apresentarem para o mercado, né? Então, vocês podem usar o Access como uma forma de ganhar dinheiro, né? De fazer aplicações, né? Vocês podem ter uma visão de banco de dados para trabalhar com outro tipo de banco de dados, como ferramenta de banco de dados, tabela, relacionamento, isso serve para a vida inteira profissional de vocês, tá? Se vocês forem trabalhar com SQL, se vocês forem trabalhar com banco de dados SQL, se forem trabalhar com banco de dados Oracle, vocês terem claro os comandos SQL, o relacionamento das tabelas, isso serve para qualquer banco de dados. Então, se você estiver falando desse lado, vale a pena você se aprofundar no Access, porque o Access é uma ferramenta que está aí, você consegue ter no seu... Oi. Esse curso ele aborda os comandos da linguagem SQL. Qual curso? Esse que o senhor estava colocando aí na tela. Eu não vi ele todo, mas ele traz comandos de SQL também.
É possível colocar esse link no chat, porque ele está como uma imagem para a gente. Isso é inútil. Tá. Não, eu coloco. Você tá, eu Ou coloco no no grupo, grupo. no grupo de WhatsApp. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp. Não tinha me tocado nisso. Eu vou colocar no grupo. Mas independente disso, vocês conseguem buscar muitas informações no YouTube. Eu não canso de falar. Vocês têm que correr atrás de informação. Então, a internet é uma vastidão de informação. Vocês têm manuais gratuitos, vocês têm vídeos no YouTube. Eu gosto muito de vídeos, né? Porque eu sou uma pessoa bastante visual. Então, você começa a ver ali como que a pessoa fez, né? Rapidinho você já copia na sua cabeça e você consegue fazer igual. Se você pega um manual, você tem que ficar lendo, 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 até chegar naquilo que você quer. Então, o vídeo pode ser uma forma interessante para você buscar conhecimento. Então, eu gosto muito, eu busco muita coisa no YouTube, de alguma coisa que, que eu não sei fazer, que eu quero, eu vou lá, como que faz isso? De repente você cai no meio de uma aula, né, que o cara está explicando fazer aquilo. Então é uma linha de pesquisa, né? Porque às vezes você faz um curso inteiro, né, de uma determinada linguagem, e aí você não sabe para que você vai usar. Eu gosto muito de você pegar os pontos básicos de cada linguagem, de cada ferramenta e começar a montar, estruturar alguma coisa que te faça sentido, né? Então, eu vou, como eu dei exemplo de você ter uma empresa de produtos de saúde aí, né? Como que eu vou, o que eu vou montar? O que eu posso fazer para montar uma estrutura pensando numa escola, né? O que eu posso fazer montando uma estrutura para um supermercado? Claro, você não vai cobrir tudo, né? Mas para você ter um ponto de partida e você ter um ânimo para ficar fazendo alguma coisa. Não, vou fazer uma tabelinha qualquer e vou ficar fazendo comandos SQL. Você não vê uma finalidade, você desanima, né? Então, é bem interessante você ter um propósito de alguma coisa e muitas vezes alguma coisa que você conheça um pouco, né, do negócio, que você tenha uma ideia do negócio, né? Então, por exemplo, uma coisa difícil para a gente que não está muito no dia a dia da gente é uma outra pessoa que trabalha, por exemplo, com bolsa de valores, né? Não, eu vou fazer um estudo em cima de que tabelas ou que informações seriam interessantes para a bolsa de valores. Quer dizer, não é o dia a dia da gente, né? Então, não, olha, venda, supermercado a gente está acostumado. Você vai lá no supermercado, tem um monte de itens, como que faz, como que passa no caixa, como que dá baixa no estoque, e aí você começa a montar isso na sua cabeça e você vai fazendo um desenho, e a partir daí você vai criando formas e até chegar na construção de tabelas e fazer algumas coisas no Access, por exemplo, né? Agora, se você tiver facilidade para baixar um SQL, né, e também usar da mesma forma que o Access, você criar tabelas no banco de dados SQL, você fazer comandos de seleção, né? É um aprendizado, é treino que vocês têm que ter. O profissional completo, né? Ele tem que saber. Você pode até chegar e falar assim, mas eu não gosto muito de ficar fazendo comandos SQL.
Eu gosto mesmo de desenvolver em Java ou qualquer outra linguagem. Mas você saber a estrutura do banco de dados, você tem na sua cabeça como que o SQL faz a ligação de tabelas, né? Aqueles selects de 4 tabelas que a gente duas, três, 4 tabelas que a gente viu a complexidade, e para você montar isso, isso aí vai te trazer um monte de facilidade para quando você estiver desenvolvendo, tá? Então, você vai ter amarrado todas as formas de combinação das tabelas quando você estiver desenvolvendo. Então, o profissional completo é aquele profissional que sabe atuar em todas as áreas, né? Aí, mesma coisa, profissional de desenvolvimento, não quero nem saber de infraestrutura, mas precisa saber um pouquinho de infraestrutura. Você vai num cliente, não, olha, nem mexo em configuração de micro, não sei o quê, mas você precisa saber, né? Se você tá num determinado local, num determinado cliente, para que seu serviço vai para frente, você tem que saber o mínimo. Então, é aquele famoso de você saber, você é especialista de alguma coisa, você é especialista de uma linguagem, mas você tem que saber um pouquinho de tudo. Então, o conhecimento nunca é demais, né? E agora, existe uma demanda gigantesca para profissionais que saibam manipular banco de dados, né? Porque você começa a fazer cruzamento de informações e aí até cruzamento de informações para NoSQL, né? Aquilo que se vocês olharem um pouco lá no vídeo 2, né? No vídeo 2, não sei se é no 1 ou no 2 das atividades, que fala do MongoDB, que ele faz toda uma manipulação em cima de e-mails, né? Então, hoje tem uma necessidade de profissionais que saibam trabalhar com dados da internet. Então, todas essas ferramentas, desde sites, redes sociais, Twitter, Facebook, todos eles têm uma formatação de informações que não é padronizada, né? Então, você pode fazer esse tipo de análise, e esse tipo de análise você usa comandos para extrair as informações, e hoje as empresas ficam em cima de profissionais que saibam manipular dados, né? Que saibam juntar as informações e tragam para os executivos analisarem, para os executivos tomarem decisão, né? Então, é uma linha de trabalho que pode ser para vocês seguirem. Quem gostar de fazer análise com SQL é uma oportunidade de trabalho no futuro, tá? Só para ter uma ideia do que é abordado no semestre seguinte, no segundo semestre, o que a gente vai ver de SQL no segundo semestre? Eu não tenho ideia da estrutura. Você consegue ver as disciplinas que tem no seu quadro, né? Eu como não estou ligado inteiro no curso, né? Eu não sei o que pode ser visto. E eu não sei até que ponto. Eu sei que você vai trabalhar bastante com linguagens, né? Vocês vão ter envolvimento com linguagens. Agora, não sei com relação a SQL, tá? É que eu tenho a impressão que a gente só vai ter aula de banco de dados agora.
Eu acho que a gente não tem mais aula de banco de dados, o restante do curso. Pode ser que não, mas o que vocês têm que ter em mente, né? Aquilo que a gente fala. O curso de graduação, ele não vai te formar um técnico, tá? Ele vai te dar ideias macro do que existe, né? E você tem que se especializar. Se você vai através de um curso de graduação para ser um especialista em qualquer ferramenta, o curso de graduação nunca vai te trazer ser especialista de alguma ferramenta. Ele vai te mostrar tudo que existe para que você se desenvolva. Aí, a partir desse momento, você chega assim, bom, você termina o curso de graduação, você tem lá, sou graduado em ciência da computação e tudo mais, né? Agora eu vou me especializar, eu fui me apresentado um monte de coisa, né? E eu vou me especializar, por exemplo, em banco de dados, que eu gostei. Aí você vai ter que fazer curso específico de banco de dados, da ferramenta. Aí você vai buscar certificação dessas ferramentas que você vai oferecer para o mercado. E é sempre nessa linha, você vai se aprofundando, vai se atualizando. Porque você imagina, você começa com uma informação no primeiro semestre. Depois de 3, 4 anos, essa informação está totalmente desatualizada daquilo que você vê. Então você tem que estar sempre se atualizando, principalmente na área da computação. A área da computação muda a cada dia. Então a graduação ela serve para te apresentar bastante a informação para que você, no final, você fale assim, não, de tudo que eu vi aqui, eu gostei mais disso. Porque se você tiver interesse, se você já entrar num curso de graduação com interesse numa determinada, de se especializar em alguma coisa, com certeza você vai se frustrar. O importante é você ter mesmo esse monte de informação que você recebe, e você pode fazer alguma coisa em paralelo. Vamos supor que você gostou de banco de dados. Começa a fazer alguma coisa em paralelo. Começa a fazer um curso específico de banco de dados, mas você precisa das outras informações para que você tenha uma visão geral da área da ciência da computação. Entendeu? E não é um negócio assim que você fala, ah, não, olha, é continuidade. Vão chegar determinadas disciplinas, por exemplo, alguma linguagem de programação, que vai partir do princípio que você já saiba o que é banco de dados relacional. Eles vão falar, então, como vocês viram lá na modelagem de dados, esse aqui, ó, é um banco de dados na segunda forma normal. Se você não tivesse visto isso na modelagem de dados, você ia ficar boiando quando o professor for falar da linguagem lá, que o banco de dados está na segunda forma normal. Então, é essa continuidade que existe. Por isso que as disciplinas elas vão se complementando, mas não que você vai se aprofundar. Muito provavelmente, com relação à modelagem de dados, você foi te dado um panorama do que é a modelagem de dados, mas isso aí requer um estudo aprofundado para saber realmente como se faz. Você vê, os exemplos são simples, para quê? Para você entender o conceito. A partir do momento que você começa a desenvolver, você vê toda a complexidade que é, né?
Tudo bem com relação a isso? Ok. Obrigado. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer era isso, né? E aí eu fico muito provavelmente hoje é nossa última aula, porque a partir de quinta-feira começa a prova, né? Mas eu fico à disposição, estou no grupo de WhatsApp, se vocês quiserem conversar alguma coisa, fiquem à vontade. Agora, a minha mensagem é: procurem aprender tudo, procurem se especializar, procurem buscar informação, né? As informações não caem no colo, as informações, sejam curiosos, procurem ler sobre a área, procurem ler coisas atualizadas sobre a área, porque é só assim que vocês vão estar na frente dos outros. Então, essa é a minha mensagem para vocês, e a mensagem de quem já passou por bastante coisa na área de TI, né? E aquilo que a gente vê, só sobressai em todas as áreas, mas na área de TI só sobressai quem vai atrás das informações, quem busca as coisas, quem cria um portfólio de conhecimento, porque a quantidade de ferramentas, de software, de programas que existem é enorme, né? E a gente tem que ter um portfólio de conhecimento, a gente tem que buscar tudo que é possível, aquilo que o mercado pede para a gente oferecer. Então, isso depende muito da força de vontade de vocês de correr atrás. O curso superior, ele vai trazendo um monte de informação para vocês, mas vocês precisam se especializando. O mercado precisa de gente boa, especialista, que vá resolver os problemas. Profissional, mais ou menos, o mercado não precisa. Ele precisa de cara bom que vá resolver. E é isso, essa é minha dica para vocês. Corram atrás, tá? Para ter um lugar ao sol, tá? Então, obrigado. Foi bom aí a gente ter esse semestre junto, e eu tô pela faculdade. Se precisando de qualquer coisa, é só chamar, tá bom, pessoal? Muito obrigado, professor. Obrigado, Gi. Obrigado e vamos em frente, tá? Um abraço para vocês. Ô, professor, Obrigada. Fala. Boa noite. só uma dúvida, sua prova vai ser então